próximo capítulo da novela, Três Graças, a calmaria se rompe quando Gerluce reúne Viviane, Joaquim, Misael e Júnior para revelar as coordenadas estratégicas da expropriação da estátua. A jovem deixa claro que o anúncio da data final será feito em breve e que quando chegar a hora, nenhum deles poderá tremer. A ofensiva contra o Império de Ferete começa a tomar forma e promete virar a cidade de ponta cabeça. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Enquanto isso, Zenilda perde o chão ao ouvir de Xênica os boatos que circulam pelas ruas. Os remédios distribuídos pela fundação podem ser uma farsa monumental. A esposa de Ferete, tomada por um pânico controlado, decide procurar Viviane imediatamente para entender a gravidade do problema. E a tensão aumenta quando Leonardo demonstra um abalo visível ao descobrir que ela esteve com Viviane. O que já era frágil entre eles, agora ameaça ruir de vez. Do outro lado, Lorena mal consegue esconder o brilho nos olhos ao receber uma caixa de bombons de Juquinha. Ela tenta agir como se nada fosse, mas tropeça até nas próprias palavras quando ela agradece o presente, deixando no ar aquela sensação deliciosa de romance que insiste em crescer. Na mansão, Josefa bate o olho na nova cuidadora e torce o nariz sem dó. Implica no jeito de andar, no jeito de falar e até na forma de arrumar as flores da sala. Arminda percebe a rejeição e tenta usar a situação a seu favor, pressionando Gerluce a ficar. Ameaça Helga, recua, promete contratá-la. Tudo para não perder o controle que ainda acredita ter. Mas a máscara da madame começa a rachar. Em meio a tudo isso, Joelle tenta se esconder atrás do próprio silêncio, mas Pastor Albérico não deixa passar. Com sua serenidade habitual, ele aconselha a jovem a procurar Gerluce antes que os mal-entendidos explodam de vez. Suas palavras atingem Joelle como um chamado inevitável. Talvez tenha chegado a hora de enfrentar os próprios medos. Cláudia ajudará Gerluce a comprovar a veracidade da estátua das Três Graças. O público vai assistir à sequência de eventos mais caótica, perigosa e reveladora, envolvendo Gerluce desde o início da trama. A personagem, já emocionalmente abalada pela forma covarde com que Misael a traiu e pelo roubo da famosa estátua, verá sua vida virar uma espiral de dúvidas, frustrações e pressões vindas de todos os lados. A dúvida que mais lateja é simples, mas devastadora. E se a estátua das Três Graças for falsa? Gerluce não consegue dormir, não consegue comer e muito menos consegue raciocinar com clareza. A peça sempre foi parte do passado nebuloso de Arminda, um objeto que ela guardava com obsessão. Agora sem pista alguma sobre seu paradeiro real, mas é justamente no meio desse desespero que um dos retornos mais inesperados da novela acontece. Cláudia reaparece. Depois de sumir sem explicação, deixando Arminda, Gerluce e até Josefa desconfiadas de sua conduta, a mulher volta com um discurso pronto, olhar firme e uma atitude completamente diferente da cuidadora meiga que aparentava ser. E o reencontro entre ela e Gerluce não acontece em um ambiente amigável. Acontece em um ferro velho, sujo, abafado, cheio de ruídos metálicos, o que só aumenta a sensação de que uma bomba prestes a explodir. Cláudia não perde tempo com rodeios. Assim que surge diante de Gerluce, ela vai direto ao ponto. A estátua não é falsa. Eu posso provar. A revelação cai como um trovão na cabeça de Gerluce, que já estava prestes a admitir derrota. A jovem trava, sente o corpo inteiro tremer. O espectador verá um close intenso mostrando o impacto do golpe emocional. E é aí que o público finalmente começará a entender a verdadeira função de Cláudia nessa história. A novela revelará que Cláudia nunca foi apenas uma cuidadora. Ela sempre foi uma agente infiltrada, uma espiã de Rogério, o marido dado como morto de Arminda, mas que na verdade vem operando nas sombras, puxando fios e manipulando peças do tabuleiro, enquanto todos acreditam na própria mentira construída por ele. Rogério, após descobrir o roubo da estátua, percebe que a peça corre risco de cair nas mãos erradas e decide agir. Ele envia Cláudia para se aproximar do grupo formado por Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior.
Mas ele deixa uma instrução clara: não revelar nada sobre sua identidade. Cláudia cumpre exatamente o combinado. Com precisão cirúrgica, ela ganha a confiança do grupo, mostrando sempre um passo à frente, sempre com uma informação decisiva, sempre com uma solução improvável. Sua frieza começa a intrigar Viviane, que sempre teve boa leitura das pessoas. Mas até mesmo a farmacêutica será pega de surpresa pelo que vem a seguir. No ferro velho, Gerluce finalmente desaba. Ela abre o coração, expõe suas inseguranças e admite que está com medo de ter arrastado todos para uma enrascada gigante. E é nesse instante, quando a força emocional de Gerluce está completamente em ruínas, que Cláudia decide mostrar o que sabe. Com a calma de quem já viu situações muito maiores, Cláudia pede a estátua de volta, ou pelo menos a parte que restou dela. O público verá uma sequência minuciosa, quase cirúrgica. Ela passa a mão pela superfície da escultura, procura fissuras, posiciona o objeto sob a luz, sente o peso, gira devagar. Joaquim, sempre desconfiado, chega a perguntar se ela entende mesmo do assunto. Cláudia só responde com um olhar cortante. Então, com a precisão de quem treinou aquele movimento por anos, ela pressiona um ponto escondido na base da escultura. Um clique ecoa pelo ferro velho. E diante do espanto geral, a tampa secreta se abre. A assinatura do escultor Giovanni Aragna aparece gravada ali, intacta, firme, definitiva. Prova irrefutável de autenticidade. Só isso já deixaria qualquer um em choque. Mas o capítulo engole o público vivo ao mostrar o que vem logo em seguida. Um compartimento abarrotado de dinheiro. Notas dobradas, amassadas, escondidas por décadas dentro da peça. Viviane leva a mão à boca. Júnior não consegue pronunciar uma palavra. Joaquim empalidece como quem acabou de ver um fantasma. E Gerluce, que sempre confiou na própria intuição, mesmo quando ninguém mais confiava, começa a sentir as pernas bambearem. A pergunta que explode no ar é inevitável. O que o grupo vai fazer com esse dinheiro? É então que Gerluce, ainda desnorteada, encara Cláudia. Você já sabia de tudo isso? O público verá Cláudia baixar o olhar por uma fração de segundo, o que para ela já é demonstração de enorme vulnerabilidade. E a resposta vem seca, objetiva. Não. O interesse de quem me contratou sempre foi pela estátua, não pelo que tinha dentro dela. Essa fala joga a novela em outro patamar. Gerluce percebe que, se nem mesmo a enviada de Rogério sabia do tesouro escondido, então Arminda certamente sabia. É o momento em que tudo se conecta de forma brutal. O motivo de Arminda surtar sempre que alguém tocava na estátua. O motivo dela esconder a peça até das pessoas mais próximas. O motivo dela nunca permitir que ninguém limpasse, restaurasse ou sequer tocasse na base da escultura. Não era apego emocional, não era valor sentimental. Era segredo. Segredo puro, duro, pesado, explosivo. E Gerluce, tomada por um misto de indignação, medo e senso de responsabilidade, afirma com convicção: esse dinheiro vai ser usado para comprar remédios de verdade para a comunidade. Mas Cláudia, mostrando que o jogo está longe de terminar, balança a cabeça negativamente. Antes, Gerluce, antes eu preciso consultar meu cliente. A fala trava todo mundo. Viviane arregala os olhos. Joaquim dá um passo para trás. Júnior murmura um "como assim?" E Gerluce percebe, finalmente, que está lidando com algo. Ou alguém muito maior do que imaginava. A tensão aumenta no ferro velho enquanto Cláudia envia a mensagem misteriosa para Rogério. Ela digita rápido, apaga, reescreve, como se até para ela fosse difícil encontrar as palavras certas. Gerluce observa cada gesto com crescente inquietação. Viviane, sempre mais racional, troca um olhar silencioso com Joaquim, percebendo que há algo muito maior se movendo por trás daquela reviravolta. Cláudia, no entanto, continua irredutível. Assim que a mensagem é enviada, ela guarda o celular e retorna ao grupo com um ar quase profissional, apagando qualquer traço de humanidade no rosto. Meu cliente vai responder em breve, afirma. O tom frio congela até o ar ao redor.
Nesse instante, Júnior decide tomar a frente. O rapaz, normalmente impulsivo, respira fundo e tenta manter a calma enquanto questiona. Você entende que isso aí muda a vida de muita gente? Que não dá para ficar esperando a autorização de ninguém? Cláudia não responde. Nem precisa. Seu silêncio já diz o suficiente. Ela não está ali para decidir nada, apenas para intermediar. Gerluce, porém, decide que não vai baixar a cabeça. Depois de tudo que já sofreu, depois de todas as rasteiras que levou, agora é o momento de se impor. Esse dinheiro estava escondido dentro de algo que foi tirado da minha mão. A gente não roubou. A gente achou o que já era nosso. E eu vou usar para salvar vidas. Se o seu cliente quiser brigar, ele que venha. Dispara, deixando até Joaquim orgulhoso. A fala forte de Gerluce ecoa pelo espaço, mas Cláudia parece imune. Ela repete que só dará uma resposta final quando o cliente confirmar as instruções. E antes que qualquer um possa insistir, o celular vibra. A mensagem chegou. O clima muda num estalo. Cláudia lê silenciosamente, sem mover um músculo. Quando finalmente ergue os olhos, todos se aproximam mais um passo, como se temessem perder qualquer nuance do que está prestes a acontecer. Meu cliente quer conversar pessoalmente, anuncia. Hoje, ainda hoje. O impacto é imediato. Joaquim estreita os olhos, Júnior arregala-os, Viviane prende a respiração. Mas é Gerluce quem reage com mais intensidade. Ele quer aparecer agora, depois de mandar você sumir por semanas, depois de deixar metade da cidade quase entrar em guerra por causa dessa estátua. O tom dela é ácido, mas também revela medo. Ela sabe que Rogério é um nome que vive à sombra, alguém que até Arminda evita mencionar. Ferete foge para a Europa com milhões escondidos e acaba encontrado morto por Leonardo. A derrocada de Ferete promete incendiar a fase decisiva, levando o vilão a um destino brutal, inesperado e carregado de consequências. Um fim que ecoa tudo o que ele sembrava desde o início. Corrupção, ambição doentia, manipulação e destruição por onde passou. Sua trajetória, que parecia blindada pelo dinheiro e pela frieza estratégica, começará a ruir de maneira acelerada, empurrando-o para uma fuga desesperada que só adia o inevitável. Nos próximos capítulos, a novela mergulhará profundamente nesse colapso e, em paralelo, mostrará a ascensão inesperada de Gerluce, que finalmente encontrará um lugar de luz depois de anos de tropeços. O início do fim se dará logo após a revelação completa do esquema milionário de falsificação de remédios. A polícia fecha o cerco, a imprensa transforma Ferete em manchete, e os doentes afetados por seus medicamentos adulterados começam a surgir como rostos concretos. Histórias reais, dramas pessoais que galvanizam a cidade inteira contra ele. Ferete, sempre acostumado a operar nas sombras, sente pela primeira vez o peso esmagador da opinião pública e o cerco institucional que antes conseguia manipular com facilidade. Discreto e feroz como um predador acuado, ele monta uma operação relâmpago para desaparecer. Usa contas bancárias fantasmas, cartões clonados, documentos frios e contatos suspeitos nas fronteiras. Em questão de horas, consegue embarcar para a Europa com parte da fortuna desviada. Dinheiro escondido em cofres privados, itens de luxo, barras de ouro e até criptomoedas com histórico apagado. É o grande golpe final, a tentativa desesperada de recomeçar a vida longe das autoridades brasileiras. Mas Ferete não percebe que naquele momento, sua queda já estava selada. O vilão se transforma num fantasma vivaço, mas condenado. Do outro lado da trama, a Interpol passa a monitorá-lo. Informações cruzadas, denúncias anônimas e até mensagens deixadas por antigos cúmplices se tornam pistas. Enquanto isso, Ferete se esconde em hotéis baratos, apartamentos de amigos antigos, lugares onde ninguém jamais o imaginaria. A paranoia começa a consumir o vilão. Ele troca de celular diariamente, não permanece 48 horas no mesmo endereço e passa a andar armado, desconfiado até do silêncio. Em certos momentos, conversa sozinho, convencido de que está prestes a ser capturado. Em outros, ri da própria astúcia, acreditando que ninguém jamais conseguirá encontrá-lo. Mas o destino já estava ali,
caminhando ao lado dele sem que percebesse. Nos capítulos seguintes, a tensão aumenta. Leonardo encontra rastros, um saque em Marsella, uma reserva cancelada em Lisboa, uma câmera de aeroporto que flagra Ferretti usando um casaco azul e barba falsa. Cada detalhe vira uma peça que o aproxima do encontro inevitável. A caçada ganha contornos quase cinematográficos, com perseguições discretas, confrontos silenciosos e o estrangulamento psicológico de um vilão que já não consegue distinguir aliados de inimigos. Porque, de fato, todos se tornaram inimigos. Até que, numa noite gelada, em uma viela de Bruxelas, Leonardo finalmente encontra Ferretti. O vilão mal reconhece o jovem, mas antes que pudesse fugir, a vida cobra seu preço. A morte chega de maneira abrupta, suja, silenciosa, como uma sombra que corta o ar. Leonardo mal consegue processar o que vê. Ferretti caído, o corpo imóvel, o rosto marcado pelo pânico. É o fim de uma era sombria, mas ainda não o fim das repercussões. Enquanto isso, longe da Europa e dos destroços dessa queda, Três Graças presencia uma transformação inesperada: a virada de Gerluce. Depois de anos carregando culpas, impulsos errados e decisões que a colocaram em becos sem saída, ela finalmente começa a enfrentar suas próprias sombras. O processo é doloroso, porque exige admitir erros, olhar nos olhos de quem feriu e aceitar as consequências legais que ignorou por tanto tempo. Paulinho, cumprindo o dever, chega a prendê-la pelo roubo da escultura das Três Graças. A sequência é pesada. Gerluce sendo algemada, Josefa chorando, Joelle tentando intervir, Raul tentando acalmá-la. Gerluce sente a vergonha, o colapso emocional, o medo de ser lembrada como uma criminosa, mas surpreendentemente é ali que algo muda. A tornozeleira eletrônica se torna símbolo de recomeço e não de prisão. É nesse momento que ela decide transformar a própria história. A grande virada de Gerluce acontece quando a verdade sobre a bebê Ana Maria das Graças explode. A criança, entregue a Lena e Herculano logo ao nascer, vivia sob uma teia de mentiras forjada por uma gravidez falsa. Quando Gerluce fica frente a frente com a pequena, algo nela desaba. O reencontro vira uma das cenas mais emocionantes da trama. Joelle e Raul ajudam a intermediar o processo, enquanto Lena enfrenta o peso esmagador da devolução. Herculano tenta negociar, tenta fugir, tenta negar, mas a verdade vence. Numa sequência comovente, Gerluce conversa com Lena sobre dor, perda e recomeço. E é dessa conversa que nasce uma ideia gigante: transformar o sofrimento em transformação social. Gerluce a incentiva a criar uma casa da mãe solteira, um espaço de acolhimento, suporte emocional, jurídico e financeiro para mulheres abandonadas ou enganadas durante a gestação. É a primeira sementinha de uma personagem que finalmente compreende seu próprio poder. E a trama ainda reserva outra reviravolta simbólica. Agora ocupando o espaço deixado por Ferretti, não o lugar do crime, mas o prédio físico, a estrutura institucional e o eco do nome, Gerluce decide reinventar tudo. A ONG antes usada para lavar dinheiro e mascarar ilegalidades passa por uma transformação profunda. Ela a rebatiza de Fundação Lígia Maria das Graças. A instituição renasce com missão oposta à anterior: distribuir medicamentos verdadeiros, fiscalizados, éticos e atender quem realmente precisa. Aquelas paredes marcadas por corrupção agora abrigam esperança. Paralelamente, o romance com Paulinho se fortalece. O policial que sempre enxergou a essência dela, apesar dos erros, passa a ser sua âncora emocional. Os dois enfrentam julgamentos, olhares tortos, comentários maldosos, mas resistem. Ele acredita na mudança dela. Ela acredita que pode ser melhor. O casamento, selado em meio a tantas provações, funciona como síntese da virada narrativa. O amor que sobrevive ao caos, mas que só existe porque houve coragem para nascer das ruínas. A notícia chega primeiro pela imprensa internacional e rapidamente vira manchete em toda a cidade. Paulinho, ainda sem entender exatamente como a caça ao vilão terminou tão abruptamente, recebe o comunicado oficial da Interpol e tenta processar o próprio papel na cadeia de eventos que levou a essa queda.
A ficha só cai quando ele percebe que a ausência de Ferit abre portas, algumas perigosas, outras libertadoras, para quem ficou. Enquanto isso, Leonardo retorna ao Brasil em silêncio absoluto. Ele evita entrevistas, ignora mensagens e se isola por dias. A experiência da vingança o transformou mais do que imaginava. Não há alívio, não há triunfo. Há apenas o vazio deixado pela dor que o motivou até ali. Nos bastidores, porém, essa trajetória sombria começará a ecoar e gerar desdobramentos inesperados. Principalmente quando a polícia o convoca para prestar novos esclarecimentos sobre os últimos passos de Ferit na Europa. A morte do vilão também desencadeia um fenômeno curioso. Antigos aliados começam a se desesperar. Empresários, funcionários fantasmas, médicos envolvidos na adulteração, doadores suspeitos, todos percebem que, sem o chefe, o esquema pode ruir de vez. Casper e João Rubens vão enfrentar a noite mais insana, perigosa e inacreditável de suas vidas. Um simples encontro romântico terminará em ameaça, arma na cabeça, surto coletivo e um criminoso que, ao invés de matar, decide fugir porque detesta escândalo. O clima começa quente e termina absolutamente surreal, do jeito que a novela gosta. Tudo se inicia quando o casal decide aproveitar a noite, longe das fofocas e das confusões diárias, e segue para um motel fora do centro. Os dois querem apenas um momento juntos, sem interrupções. Porém, o destino e um bandido surtado tinha outros planos. Enquanto aguardam na fila para entrar no estabelecimento, conversando e rindo baixinho, um homem invade o carro pela porta de trás com uma agilidade assustadora. Em segundos, o revólver já está encostado na cabeça de Casper, e toda a leveza da noite vira pânico. Casper está ao telefone com Maggie, que o pressiona para saber onde ele está e por que não atende suas mensagens. A invasão é tão rápida que a filha só escuta um "liga depois", antes da chamada ser cortada abruptamente. Maggie imediatamente entra em alerta, certeza de que aconteceu algo grave. Dentro do carro, com a arma colada ao couro cabeludo do marido, João Rubens sente as pernas tremerem. Casper tenta manter o raciocínio funcionando. A respiração dele se acelera, mas a língua continua afiada. "Calma! O que você quer que eu faça?" O bandido responde com frieza. Dá marcha a ré, sai da fila e segue em frente até eu mandar parar. João Rubens pergunta trêmulo: "Para onde você vai levar a gente?" O criminoso solta a frase que congela o sangue do casal: "Pro inferno." A partir daí, a tensão cresce como uma corda prestes a arrebentar. Casper engole seco, engata a marcha e obedece. A cada quadra percorrida, o bandido parece mais nervoso. A mão dele treme, o olhar fica mais estalado e a textura da voz revela um sujeito imprevisível, desses que podem explodir a qualquer segundo. No caminho, o criminoso observa os dois pelos retrovisores e solta uma pergunta tão desconexa quanto perigosa. "Peraí, vocês são dois marmanjos. O que iam fazer num motel?" Casper, com o sangue frio que Deus deu aos ousados, dispara: "Fiscalizar as condições de higiene. Trabalhamos pro Estado." O criminoso franze o senho, tentando entender se está sendo enganado ou se caiu no golpe mais absurdo da noite. João Rubens só consegue lançar um olhar de "pelo amor de Deus, fica quieto." Mas é tarde. A cada frase ousada de Casper, o revólver se aproxima mais da testa dele. João Rubens tenta apaziguar: "Amor, vai devagar." O bandido se irrita, vira para trás e grita: "Cala a boca! Aqui só fala quem eu mando. Hoje eu esqueci de tomar meus calmantes. Tô com gosto de cachorro louco na boca e a mão tremendo. Muito cuidado comigo." Casper murmura, quase como provocação: "Então tá como eu gosto." Antes que João Rubens possa contestar, Casper faz uma manobra brusca, lança o carro numa rua deserta e freia de uma vez. O criminoso é jogado para frente, fúria estampada no rosto. "Tô a fim de estourar tua cabeça com um tiro, seu louro de farmácia. Vou espalhar tua plantação de caspa pela rua inteira." Mas aí vem a virada. Casper finalmente surta, abre o peito e devolve a ameaça com gritos cortantes: "Então atira logo! Me mata! Acaba com isso!
Eu e meu marido queríamos uma noite tranquila e você aparece para destruir tudo. Faz o que tá prometendo. O bandido arregala os olhos. Vocês são marido e mulher? Casper rebate. Não, caramba. Somos marido e marido. Se você não gosta, seja homem e cumpra a palavra. Atira na minha cara. Mostra que é macho de verdade e que tem uma mulher cheia de peitos te esperando em casa. João Rubens entra em desespero. Casper, pelo amor de Deus. O criminoso, por sua vez, fica imóvel. O braço treme, o dedo escorrega no gatilho. A respiração dele falha. Ele encara Casper por longos segundos. Segundos que parecem durar horas. Finalmente, sem aviso, ele abre a porta, sai correndo e grita. Eu sou um homem sensível. Detesto escândalo. Não quero me envolver com gente suspeita. E foge pela rua escura, cambaleando e bufando, como se tivesse visto um fantasma. Casper e João Rubens permanecem dentro do carro, mudos, atônitos, com os batimentos cardíacos explodindo no peito. A sensação é de queda livre, do inferno emocional ao alívio absoluto em um piscar de olhos. Quando finalmente conseguem respirar, Casper encosta a cabeça no volante e solta uma gargalhada nervosa, daquelas que vêm da adrenalina acumulada. É um riso trêmulo, quase um soluço, que deixa João Rubens ainda mais abalado. O marido está pálido, mãos frias, coração disparado, tentando entender como sobreviveram a uma situação que podia ter terminado em manchete policial. Você enlouqueceu completamente, sussurra João, sem forças para brigar de verdade. Eu? Casper levanta o rosto devagar. Querido, se eu não surtasse antes dele, ele surtava em cima da gente. A frase não ajuda em nada. João fecha os olhos, respira fundo e tenta organizar os pensamentos. Mas tudo dói. A tensão na nuca, o tremor nos braços, a sensação de que o chão ainda está se mexendo, como se o mundo não tivesse voltado ao lugar. Do lado de fora, a rua continua silenciosa, como se nada tivesse acontecido. E isso, de algum jeito, torna tudo ainda mais estranho. Como é possível que a vida siga normal quando eles acabaram de escapar por centímetros da morte? Casper coloca o carro em movimento, devagar, como quem teme que o assaltante possa ter voltado do nada. Vamos sair daqui, murmura, antes que o universo decida brincar com a gente de novo. No caminho, os dois não trocam mais palavras. Apenas se olham de vez em quando, com aquele silêncio de quem ainda está tentando acreditar no que viveu. Cada farol fechado vira tortura. Cada pedestre parece suspeito. Cada moto que passa deixa João arrepiado. Quando chegam em casa, Meg já está na porta, desesperada. A ligação cortada à força deixou a jovem em pânico. Pai! O que aconteceu? Ela dispara, agarrando Casper antes mesmo que ele desça do carro. Que barulho foi aquele? Por que desligou na minha cara? Casper tenta responder, mas a voz falha. Ele perde o ar por um instante, como se tudo estivesse finalmente caindo sobre os ombros dele. João Rubens intervém. Amor, respira. A gente teve um problema, mas já passou. Meg, assustada, olha para os dois. Vocês estão tremendo. O que houve? Casper abraça a filha com força. Nada que você precise ver, mas já passou. Ele tenta sorrir, mas só consegue um esboço de sorriso torto. Só quando entram em casa é que o impacto real chega. João Rubens se senta no sofá, põe as mãos no rosto e chora silenciosamente, como se estivesse liberando tudo o que reprimiu para sobreviver. Casper caminha até ele e segura a mão do marido. O toque, pela primeira vez naquela noite, devolve um fio de segurança. A gente está vivo, diz João num sussurro rouco. Estamos, confirma Casper, tentando demonstrar calma, mesmo que por dentro continue em estado de alerta absoluto. É então que Meg, sem entender nada, pergunta: Vocês vão chamar a polícia? A pergunta paira no ar, e os dois se entreolham com aquele olhar carregado de medo e cansaço. Envolver a polícia pode significar mais exposição, mais riscos, mais problemas. Mas deixar o criminoso solto também é perigoso, principalmente porque ele agora conhece o rosto deles, a voz deles e o carro onde estavam. João limpa o rosto com o dorso da mão. A gente precisa pensar, e pensar com calma. Mas calma é exatamente o que eles não terão.
porque nos próximos capítulos, uma nova peça vai entrar nesse tabuleiro. O criminoso não desapareceu como prometeu. E o que Casper disse dentro daquele carro, cada provocação, cada palavra, cada desafio, vai voltar como um eco sombrio. A noite que quase terminou em tragédia, ainda não terminou realmente. E o assaltante que fugiu dizendo, detesto escândalo, está longe de ter dado o último grito. Jorginho descobre que Raul é o pai do bebê de Joelle e dá ultimato. O choque de Jorginho ao descobrir que o pai do filho que Joelle carrega é justamente Raul, o playboy perdido que andava circulando pelas ruas da chacrinha, com cara de santo e passado de príncipe mimado. A bomba cai no colo do ex-bandido de um jeito inesperado, e a reação dele será tão intensa que promete mudar completamente os rumos de todos os envolvidos. Tudo começa quando Raul, movido pela culpa e pelo medo, decide finalmente criar coragem para visitar Joelle. Ele aparece tímido, com o jeito atrapalhado de sempre, andando pela comunidade como quem pisa em solo proibido. Joelle se surpreende, hesita, mas permite que ele se aproxime. Afinal, apesar de tudo, há sentimentos que ela ainda não conseguiu engolir. Os dois conversam na rua, à vista de todos, e o encontro chama a atenção de quem menos deveria ver. Jorginho, que estava observando a movimentação como um lobo farejando perigo. O olhar dele se fixa no rapaz, analisando cada gesto, cada palavra que ele tenta trocar com Joelle. E aos poucos, as peças começam a se encaixar na cabeça de Jorginho. O ex-traficante percebe que aquele garoto, mimado, sempre nervoso, sempre olhando para os lados, é muito mais do que um simples conhecido da filha. Há algo ali, algo grande, algo que ele não vai deixar passar. Quando Joelle entra em casa, respirando fundo e tentando processar o que sentiu ao reencontrar Raul, o rapaz decide ir embora rapidamente. Ele desce a viela apressado, chamando um táxi como se estivesse fugindo de um crime. E é nesse exato momento que o destino decide cruzar seu caminho com o de Jorginho. O ex-bandido surge atrás dele, silencioso como uma sombra, até que sua voz grave corta o ar. Foi você, não foi? Quem fez mal para aquela menina? Raul empalidece na mesma hora. Ele tenta abrir a porta do táxi, mas Jorginho o agarra pela gola com tanta força que o playboy sente as pernas bambearem. Nem pense em fazer isso. Eu e você vamos ter uma conversa. A tensão cresce como fogo na palha. Raul vê claramente que dessa vez não há para onde correr. Não na frente daquele homem. O ex-bandido o conduz até um bar simples, afastado do movimento, onde os dois se sentam frente a frente. O medo lateja nos olhos de Raul, mas Jorginho está calmo demais, e isso o assusta ainda mais. Então sua família é muito rica, provoca Jorginho. Raul engole seco, mas decide responder. É milionária, mas tudo que eu tenho é uma mesada, uma miséria para eles, confessa, quase envergonhado. Jorginho ri com deboche, mas não é um riso leve. É um riso que ameaça. Merreca que você torra tudo no que não presta. E ainda compra fiado lá com o Bagdá. E fica devendo. Não é assim, tenta defender-se Raul. Não? E numa dessas visitas à boca da chacrinha, você viu a menina e passou a conversa nela. É isso, afirma Jorginho, cortante. Raul protesta, dessa vez com mais firmeza. Ele fala rápido, a voz trêmula. Eu amo a Joelle, de verdade. Não foi jogada, não foi acaso. Eu me apaixonei. Se não fosse o lixo que eu sou, eu já tinha fugido com ela. Mas Jorginho não amolece. O olhar dele pesa como chumbo. Para se afundar no seu vício e arrastar a menina junto. Você mesmo disse, é um merda. E a Joelle merece mais que isso. Muito mais. Raul abaixa a cabeça. Pela primeira vez, alguém diz em voz alta exatamente o que ele teme ser. E dói. Dói porque é verdade. Dói porque Joelle já pagou caro demais por acreditar nele. O playboy respira fundo e, tentando entender a situação, ousa perguntar. Mas, por que você se importa tanto assim com ela? Que diferença isso faz para você? Jorginho sustenta o olhar, firme, enigmático, como quem guarda um segredo grande demais para ser revelado ali. Você vai saber, mas só quando chegar a hora, responde, deixando um silêncio pesado entre os dois.
Em seguida, ele se inclina para frente, firme como um pai que protege o que é seu. Por enquanto, se quiser ver a menina, pode vir. Mas uma coisa eu te garanto. A partir de hoje, o Bagdá não vai encostar um dedo em você. Entendeu? Raul acena com a cabeça, confuso, aliviado e ainda mais assustado, porque de repente não era mais o traficante que ele precisava temer. Era Jorginho. E Jorginho não brinca com aquilo que ama. Enquanto isso, longe dali, Joely sente uma estranha inquietação. É como se uma sombra estivesse prestes a cair sobre ela. Ou talvez uma verdade enorme estivesse prestes a vir à tona. Algo que pode unir ou destruir tudo o que ela conhece. O encontro entre Jorginho e Raul deixa marcas profundas, e o impacto se espalha pela chacrinha como rastilho de pólvora. Logo após deixar o bar, Raul caminha pelas ruas com passos hesitantes, tentando assimilar tudo o que ouviu. A promessa enigmática de Jorginho ecoa na cabeça dele como ameaça e proteção ao mesmo tempo. Ele percebe que, de alguma forma, o ex-bandido tem uma ligação emocional com Joely muito maior do que demonstrou, e isso deixa o rapaz ainda mais inquieto. Enquanto isso, Jorginho observa Raul se afastar com expressão dura, mas um brilho vulnerável surge por trás da máscara de durão. Ele respira fundo, encosta no balcão do bar e fecha os olhos por um instante, como se travasse uma batalha interna que ninguém poderia imaginar. Há algo não resolvido, algo que ele carrega há anos e que começa a pesar agora que a filha está envolvida com alguém tão problemático quanto Raul. Nos próximos capítulos, essa angústia vai vir à tona de forma explosiva. No mesmo período, Joely sente o comportamento estranho de Raul. Quando ele aparece dias depois, nervoso, tentando se aproximar dela com mais cuidado e respeito, a jovem nota que algo mudou. Ele fala menos, pensa mais antes de agir e parece monitorar cada palavra que sai de sua boca, como se tivesse medo de alguém surgir atrás dele. Joely estranha, mas prefere não pressioná-lo. Seus próprios sentimentos já estão confusos demais com a gravidez avançando e o futuro se aproximando como tempestade. Na comunidade, os boatos correm rápido. Bagdá, irritado com a intervenção de Jorginho, chega a atacar o assunto nos bastidores da boca, resmungando que alguém meteu o bedelho onde não devia. Mas o respeito e o medo que Jorginho inspira é suficiente para que qualquer retaliação fique apenas no discurso. Em silêncio, a chacrinha entende que algo grave aconteceu e ninguém ousa se meter entre o ex-traficante e o garotão da mesada curta. As coisas se complicam ainda mais quando Macedo, um dos moradores mais antigos, vê Jorginho andando sozinho pela noite, olhando para o nada. Ele percebe que o ex-bandido está mais abalado do que demonstra e tenta puxar conversa. Mas Jorginho apenas solta um "não é hora" e segue em frente, evitando qualquer aproximação. O segredo envolvendo ele e Joely começa a se insinuar por trás das sombras, prestes a emergir. Raul, por sua vez, tenta mudar. Começa a frequentar reuniões de apoio, tenta se afastar dos vícios e até evita os amigos que o incentivavam ao pior. Mas a transformação dele não passa despercebida, muito menos pelas pessoas erradas. Em um dos próximos capítulos, Raul será confrontado por um dos fornecedores que costumava fiá-lo. O encontro será tenso, e sem que Raul saiba, Jorginho observará tudo à distância, pronto para intervir se necessário. E Joely? A jovem vive dias de incerteza, conversa com Gerluce, chora escondida no quarto e tenta encontrar forças para seguir. Algo dentro dela diz que o pai de seu bebê ainda tem um papel importante na sua vida, mesmo que o medo de sofrer de novo a faça hesitar. O tempo está contra ela e contra todos. Raul tenta se aproximar de Joely novamente. Pede para conversar, fala mais baixo, mais devagar, como se quisesse provar que está diferente. Ela escuta, mas ainda guarda distância. A ferida do abandono é profunda demais. Ainda assim, quando ele toca na barriga dela com cuidado, como se segurasse um cristal, algo na expressão de Joely vacila. É ali que ela percebe que, goste ou não, eles estão ligados por muito mais do que um erro. Estão ligados por uma vida que está prestes a chegar. É então que Raul faz a pergunta que muda tudo. O seu pai
Ele sabe sobre mim? Joelle congela. A palavra pai a deixa desconfortável. Ela respira fundo, encara o chão e diz: Meu pai não faz parte da minha vida. Raul arregala os olhos. Essa é a peça que ele não tinha. A revelação que faltava. E é nesse exato ponto que o olhar de Jorginho surge ao longe, observando a cena com uma mistura de dor, orgulho e medo. Ele escuta apenas um fragmento, mas é o suficiente para reacender tudo o que ele tentou enterrar por anos.